A paz do Senhor, irmãos. Pode tomar um assento, irmãos, por favor. Gostaria de pedir para os irmãos abrirem a Bíblia, onde nós estamos prosseguindo, Marcos capítulo 5. Enquanto você abre aí a palavra, não posso deixar de agradecer a Deus por sua graça e também pela vida do pastor, que neste tempo tem aberto as portas, para nós obreiros trabalharmos na casa do Senhor. Marcos capítulo 5, irmãos, a partir do versículo 21. O contexto antes do 21 aqui, nós ouvimos a ministração, Nosso pastor entregou o maná, na quarta-feira passada, e agora nós vamos dar continuidade aqui. Versículo 21, irmãos. E passando Jesus outra vez no barco para outra banda, mas juntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se em seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, ou seja, ela estava em agonia do fim, irmãos. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que saia e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito por muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo ao pior, declínio, Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Diga comigo: tocou no seu vestido. Porque dizia: se tão somente tocar os seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou os meus vestidos? E disse-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Irmão, só para fechar aqui a leitura, versículo 42, vira uma página aí. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Você pode dizer amém? Amém. A vinda do Cristo, irmãos, a manifestação, a encarnação de Jesus, ela veio com pelo menos 3 propósitos principais. Primeiro é que Jesus ele veio revelar Deus
e mostrar a salvação, né? Oferecer a salvação gratuita, né? Pelo envio de Deus. Segundo propósito, ele veio também para trazer libertação a todo aquele que nele crê. O Evangelho diz que Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo. Terceiro, ele veio para operar milagres, irmãos, seja de qualquer etimologia, qualquer tipo de impossibilidade, ele veio para desfazer, mudar. O profeta Isaías, no capítulo 6, houve uma conversa na eternidade, e a conversa nos lugares celestiais, lá na eternidade, no mundo de Deus, a Trindade conversando entre si fala: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Aí alguém, que é o Filho, ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, e o próprio Cristo, nessa profecia messiânica, na passagem de Isaías, ele se oferece para vir como alguém que mudaria todas as coisas. Esse contexto que nós vemos aqui, irmãos, nós vamos ver que há pelo menos 3 personagens importantes aqui, sendo que Jesus, ele é o principal de todo o Evangelho. Primeiro personagem, Jairo. Segundo, Jesus. E terceiro, aquela mulher que estava padecendo de uma hemorragia. Depois de Jesus pregar em Decápolis, onde eles não aceitaram ali, tiraram Jesus daquele local, Jesus, sendo um missionário de verdade, ele atravessava lagos, rios, o mar, e ele passa para o outro lado da banda. E é interessante que em alguns pontos do Evangelho nós vamos perceber que sempre quando ele atravessava, tinha uma grande multidão esperando Jesus. E olha que nem tinha um WhatsApp para avisar, né, irmãos? Mas a fama do mestre corria. Alguns pregadores, que eu respeito, chegam a afirmar que nós não podemos ser da qualidade da multidão, isso de uma forma simbólica. Mas como Jesus, ele é a própria graça de Deus revelada, o favor imerecido em pessoa ali, Jesus recebia a todos, irmãos, a todos, até mesmo aqueles que vinham por um interesse de ser curado. Jesus nunca condenou aquele que veio até ele para receber uma cura ou até mesmo uma palavra. Por isso é importante que uma igreja tenha sinais, irmãos, milagres dentro da igreja, e isso faz parte da igreja, porque isso atrai. Quando Jesus ele passa para aquele lado do mar, a multidão está esperando ele, e aparece um homem muito importante neste contexto aqui. Este homem era Jairo. Marcos aqui descreve ele
como um dos principais da sinagoga, ou seja, ele era alguém importante que ministrava dentro da sinagoga. Ele era alguém que conhecia a Torá, ele era alguém que decorou os 613 mandamentos da Torá, ele sabia toda a lei, era um homem importante, de posição. Mas nós olhando, irmão, para esta situação aqui, desperta em Jairo uma humildade que superou todo o seu poder, sendo um príncipe na sinagoga. Ele ouve que o mestre estava naquela localidade, ele ouve, né? Porque a fama de Jesus corria por toda a Judéia, por todo lugar, e ele vai, irmãos, até Jesus, e a primeira coisa que ele faz é se prostrar aos pés de Jesus. Qual a lição que nós tiramos disto que Jairo fez? Primeiramente, para chegar até Cristo e obter alguma coisa da parte dele, da parte divina, é necessário se prostrar, se desprover de todo o poder, de toda a altivez, de toda a autossuficiência, e se prostrar diante dele e entender que há uma autoridade maior diante de nós. Todos viram Jairo chegar ali, ele se prostra, e quando ele se prostra, era costume de um judeu se prostrar no chão, colocar a cabeça na terra. O texto de Marcos fala que ele rogou muito, ou seja, ele repetiu muito a mesma coisa para o mestre. Nós extraímos uma lição dentro deste episódio que tem tudo a ver com aquilo que o próprio Cristo nos ensina no Evangelho: batei, batei e abri-se-vos-á. Insistência, irmãos, insistência naquilo que nós estamos precisando, seja de qualquer ordem que está acontecendo. Quando nós se prostramos em humildade, chegamos em humildade na presença de Deus, e nós insistimos para Ele, com certeza o Senhor, Ele atende, irmãos, Ele atende. Já em cima desta introdução aqui, irmãos, nesse culto de ensino, eu já estou percebendo que Deus está pedindo para alguns de nós, para que primeiramente seja mais humilde. Segundo, depois que for mais humilde diante dele, se desprover daquilo que está dominando, pode pedir e insistir, porque virá. Virá, irmãos. O texto de Marcos aqui nos remete a milagre, nos leva a entender que ele haveria de fazer um milagre que era de extrema importância para Jairo, pois ele amava sua filha. No contexto de um judeu, ele precisava que pelo menos a sua filha, né, ou seu filho, desse continuidade ali na geração. Além de ele amar, claro, sua filha, ele estava preocupado porque ela estava enferma, moribunda, ou seja, estava em agonia do fim, e ele estava em desespero.
Irmãos, quando Deus olha para nós, Ele olha para dentro do nosso coração. E o coração, ele é o centro das emoções. No coração está alojado muitas coisas, seja alegria, tristeza, agonia, preocupação. E Jesus, ele teve compaixão de Jairo. Ele recebe a Jairo se prostrando diante dele e escuta ele insistindo. Jesus não perguntou para ele de onde ele era, como ele estava vestido, que ele chegou de uma maneira errada, não chegou formalmente diante dele. Por quê? Porque Jesus não se importa com isso. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração contrito e quebrantado. Nós vemos que Jairo se quebrantou diante do Mestre, porque ele ouviu que ele estava chegando. Ele se prostrou. E ele fala: minha filha está em agonia de morte. Rogo-te, Senhor, que venhas até a minha casa, imponhas as mãos sobre ela, para que ela sare e para que ela viva. Ele queria vida, ele queria saúde. E Jesus ouviu a ele, Jesus entendeu a necessidade dele. Diz o texto da palavra que foi com ele, e quando Jesus caminhava com ele, com aquele principal da sinagoga, a multidão seguia a Jesus e apertava a Jesus. A multidão estava errada, irmão? Sim ou não? Não. É oportunidade. Oportunidade, irmãos, é igual o último ônibus da linha. Se você não pegar o último ônibus ou o último trem, já era. Pode esperar. A multidão apertando o mestre. Só que enquanto Jesus ia com Jairo e a multidão, a palavra fala que de repente acontece algo estranho. Quando a multidão estava apertando o mestre, aparece alguém do nada e toca em Jesus, mesmo a multidão apertando. Veja como ele é onisciente. Ele é onisciente, ele sabe tudo, ele tem um atributo intransferível. Ele é onisciente, ele sabe. Quando essa mulher entra por baixo, irmão, na multidão, ela toca, irmãos. A Bíblia é explícita, fala toca. Sabe o que ela fez? Olha aqui, meu irmão. É o mesmo toque que o anjo deu na coxa de Jacó. Aí ele saiu montando, mesmo toque, toquinho. Irmãos, ela toca na orla de Jesus. Mateus fala que é orla. Sabe o que era a orla? A orla é assim. Era duas franjas que tinha na roupa de um judeu. O judeu seguia muitas regras, né? Os rituais, regras de roupas. Jesus quebrou os formalismos, né? Isso aí já não está mais ligado a nós. Mas Jesus, sendo um legítimo judeu, legítimo, sem mistura, além de ser rabino também, ele usava o seu talite, né? Que era um manto, e embaixo assim tinha duas franjas, que Mateus fala que é orla. Essa orla, irmãos, ela era feita por mandamento de Moisés, lá em Números capítulo 15.
Então Jesus ia com essa roupa, todos viam os milagres que ele estava fazendo, e essa mulher com esse fluxo sanguíneo, que essa hemorragia, ela via que Jesus estava fazendo muito milagre, mas ela também entendia a obediência de Jesus no modo de ele andar. Jesus usava essa orla, cumprindo a regra para não escandalizar, e essa orla que tinha embaixo assim, ela era feita de fios brancos e tinha um fiozinho azul, conforme Moisés ensinou. Os teólogos aqui sabem, né? Os professores sabem. E este fio azul que tinha, essa cor, simbolizava o trono de Deus lá no céu. Por que essa mulher com fluxo de sangue vai justo na orla do mestre? Ela podia pegar no calcanhar, podia puxar a roupa dele, né? Mas ela vai na orla, irmão. Todo mundo apertando, ela toca bem na orla, assim, ó. Quando ela toca na orla, Jairo teve que esperar. Olha aí, nós, aí que a gente entra aí. É aí que a igreja entra, que o crente entra. Estamos já caminhando para a bênção, andando com o mestre, recebemos a profecia do canela de fogo, né? É hoje, meu servo, e você vai. Quando passa um tempinho, o mestre para. Ele sente que alguém pôs a mão na sua orla. Não foi contato no corpo, foi na orla. Toquinho. Dorme pensando nisso hoje. Ela deu um toquinho. Ela deu um toquinho. O mestre na multidão olha assim, irmãos. É aí que os discípulos decepcionam a gente, né? Mas eles eram de Deus, tá? Foram escolhidos. Mas aqui eles decepcionaram. Jesus olha. Aí o Senhor, como se preocupa com aqueles que buscam a Ele, Jesus ele fala: quem me tocou? A lição que nós tiramos aqui, irmãos, para o Senhor liberar virtude e poder, não é necessário partir dele, basta que nós busquemos. Ela pediu autorização para tocar em Jesus, sim ou não? Não, irmão. Há uma profecia que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Essa mulher que Marcos, Mateus, Lucas não dá o nome, cumpriu-se nela este mandamento com promessa. Ela estava buscando de todo o seu coração e ela achou aquele que pode todas as coisas. Há uma palavra profética nesta noite que está permeando esta casa aqui. O Senhor está dizendo que haverá milagre instantâneo quando você menos esperar. Ele vai liberar virtude. Marcos traz, irmãos, a narrativa de que
Esta mulher tomou um prejuízo enorme. Ela havia padecido muito com muitos médicos, despedindo toda a sua fortuna, tudo aquilo que ela tinha. E ela sabe o que estava acontecendo com ela? Só indo para o buraco, irmãos. E sabe, lá em Levíticos 15, tem a lei que as mulheres aqui estavam enquadradas, viu? A mulher que estava com esse fluxo sanguíneo contínuo, hemorragia, ela precisava ser excluída da sociedade. Ela ficava só em família, e era obrigatório lavar todas as suas roupas todos os dias, lavar todos os seus pertences todos os dias, lavar a sua coberta, o seu lençol, o seu travesseiro, a sua cama, o seu chinelo, tudo teria que ser lavado. Está na lei lá, Levítico, depois você pode ler, não dá tempo de ficar. Levíticos 15 a seguir lá. Sabe por quê? Porque segundo a tradição judaica, quem chegasse perto dela, tocasse nela, ficaria imundo também. E essa mulher, ela se esforçou e ela foi. Quando ela toca, irmãos, imediatamente o fluxo para. O que pode ter causado esse fluxo por 12 anos nesta mulher? Essa mulher poderia ter cisto no ovário, ela poderia ter mioma, né, que é um tumor benigno, provavelmente era mioma, porque dá muito sangramento e hoje em dia na medicina praticamente não se encontra cura, só tratamento para segurar. Ela poderia ter problema hormonal também, poderia ter um útero atrofiado também, ela poderia ter problemas psicológicos, de depressão e outras coisas do gênero que hoje a gente sabe que existe. Quando ela toca em Jesus, irmãos, na sua hora, quando ela toca, talvez naquele fiozinho azul que simbolizava ali a obediência aos mandamentos do Senhor, a santidade do Senhor, quando ela toca ali, sabe o que Jesus fez? Ele curou o mioma, ele normalizou o útero, ele acabou com o cisto no ovário, ele normalizou os hormônios dela, ele reintegrou aquela mulher à sociedade. É isso que ele faz, é isso que ele faz, é isso que ele faz. Ele está passando aqui nesta noite. Jairo precisou esperar o momento daquela mulher ser curada, e ele está passando aqui, está dizendo para pessoas aqui: pode tocar em mim, pode tocar em mim, pode tocar em mim. Chamada Guimarães, Ureia Manda, Biaxinda, Ikadoshia, aleluia. Já vou encerrar. Jesus percebeu que vazou, saiu virtude dele. A fonte está aqui. A fonte está aqui, irmão. A
A fonte está aqui, irmão. Ele está oferecendo de graça para você hoje. Está dizendo para algumas pessoas aqui: pode me tocar, pode me tocar, pode me tocar, pode me tocar. Tu vais ver o que eu vou fazer na tua vida. Eu estou diante da palavra dele. Hoje é o dia que ele escolheu para que você estivesse aqui, para receber esta palavra de vida sobre a tua vida. Eu vou profetizar vida sobre a tua vida. Jesus, 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 Jesus. Ele era a palavra de Deus encarnada, o verbo de Deus presente ali naquele momento. Quem tocou nos meus vestidos? E Jairo olhando, esperando. Olha aí, a gente entrando no contexto de Jairo. Jairo olhando, esperando. Ele vai ou ele não vai na minha casa? Será que ele vai me abandonar? Não, não vai. Jesus consegue abraçar todo mundo, irmãos. Todo mundo ao mesmo tempo. Todo mundo ao mesmo tempo. Quando mandaram chamar Jesus, quando Lázaro estava doente, João capítulo 11, Jesus falou assim: espera um pouquinho, nós vamos lá, mas calma aí, não vai ser agora. Calma que o nosso amigo não morreu, ele está dormindo. A morte para Jesus é sono. Então tem gente que está recebendo aqui pelo poder da palavra, mas tem gente também que está entrando no contexto da espera. Sabe o que o Jesus queria, na verdade, ali? Ele queria sarar 2 úteros, 2, o da mulher, o fluxo de sangue. E ele queria também ressuscitar aquela menina que estava doente. Era uma moça também. Por isso que eu li o versículo 42 ali. Era 2 úteros que precisariam funcionar novamente e gerar filhos para procriar e a família ser abençoada. Você está entendendo a palavra nesta noite? O Senhor coloca Jairo, um poderoso homem, em modo de espera. Clicou assim, espera. Espera. A igreja não só, mas no contexto de trabalhar individual de Deus aqui, tem gente que vai precisar ficar no módulo espera ainda, viu? Vai ficar pausado. Mas não é para desistir, não. Ele vai lá na tua casa. Ele vai lá, mas ele está resolvendo uma outra situação. Mas não perdeu o controle. O Senhor estava ao mesmo tempo, e eu vou encerrar agora de verdade, irmãos, trabalhando no coração de Jairo.
Era como se Jesus estava falando o que Salomão disse, né? Tudo tem o seu tempo determinado já. Há tempo para todas as coisas. Vou aqui falar sem ferir a palavra, irmãos. Era como Jesus falasse assim, ó, calma, que é no meu tempo, mas eu chego lá. Eu não vou falar igual os pregadores falam, eu vou repetir porque você não entendeu, porque você entendeu, você é inteligente. Mas eu sei que o Senhor está dando uma resposta para você nesta noite. Ô irmão, conta os dias, conta os dias. Pega uma folhinha lá na tua casa e marca assim, ó. O Senhor falou na palavra, o Senhor, não eu. O Senhor falou comigo e eu vou marcar aqui, porque Ele vai entrar com providência. Amém, irmãos? Vou encerrar aqui. Obrigado, pastor. Deus abençoe.